Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, alegremos-nos e exaltemo-nos nele. Amém? Não importa o número de pessoas que nós estamos, não importa o número de lutas que nós temos tido, mas nós viemos aqui e nós não vamos sair da mesma maneira como nós chegamos. Amém? O Senhor nos trouxe hoje aqui para nos fortalecer e nos encher da sua graça, da sua força e do seu ânimo. Isso eu creio. Eu quero compartilhar uma palavra que tem falado muito ao meu coração. É lá em 1 Samuel 30, versículo 1, mas antes nós vamos ler Gálatas 6:9. Então, se você está aí com a sua Bíblia, queria que você pegasse. O tema da nossa palavra é: prepare-se para não desistir. Eu não sei se você está na liderança já há um tempo. Você com certeza ouviu alguns comentários meus dizendo: puxa, me deu vontade de desistir, me deu vontade de chutar o balde, me deu vontade de parar, né? De largar tudo. E com o tempo fui amadurecendo e o Senhor me ensinou algumas coisas, ministrou algumas coisas no meu coração e tem me ajudado muito. E nesse mês de dezembro, desde o final do mês passado, eu acho, no mês de novembro, Deus tem falado muito comigo novamente nessa palavra. E eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que vai ser uma bênção, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? Então, Gálatas 6:9 diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. E daria para nós lermos também na Nova Versão Transformadora, se a Laura tiver lá para pôr para mim. Só o versículo 9 mesmo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Nós podemos ler juntos? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Glória a Deus. Você pode se assentar. Então, aqui é uma orientação do apóstolo Paulo para nós, falando sobre o cansaço. E o apóstolo, ele não recrimina as nossas vidas por nós nos cansarmos. Ele não diz que nós não poderíamos nos cansar, mas ele está falando para nós, nos exortando: não nos cansemos de fazer o bem. Ele está falando para nós tomarmos uma postura com relação ao cansaço. E ele está dizendo que se nós nos colocarmos da maneira correta diante desse desafio, nós vamos ter uma colheita de bênçãos se nós não desistirmos. E é um texto bem conhecido, né? É um texto assim tão óbvio de nós olharmos ali e vermos o resultado, né? Mas o fato é que muitas vezes nós nos cansamos. Eu não estou falando do cansaço físico, que é um esgotamento natural do nosso corpo, que muitas vezes nós, por trabalharmos bastante, consequentemente nós nos cansamos. Mas estou falando aqui de um cansaço da alma. Você pode dizer comigo: cansaço da alma, né? É aquele abatimento, aquele pensamento de desistir, de parar com tudo, né? E eu marquei aqui, né, que esse contexto ele fala de desencorajamento, de um desânimo, né? A alma cansa e quer ficar parada. As coisas continuam, nós ficamos indiferentes a estas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, ali Paulo está dizendo que então nós vamos desfalecer, nós vamos nos prostrar. Então esse cansaço vai trazer sobre nós essa prostração. E o cansaço, ele vem do quê? Ele vem de batalhas longas. Ele vem de lutas que persistem e não mudam, né? Situações que nós enfrentamos, muitas vezes nós oramos, batalhamos, jejuamos por algo, nós apresentamos diante do Senhor e nós às vezes se chateamos e bate aquela canseira em nós. A canseira da nossa alma: chega, eu vou largar tudo, as outras também não ajudam, eu já orei, não adiantou.
E muitas vezes nós ouvimos estas frases saindo da nossa própria boca ou da boca de pessoas ao nosso redor. Quem já ouviu? Quem ouviu frases assim? Não vou perguntar se vocês falaram, né? Mas é muito natural. E ali ele está dizendo para nós não nos cansarmos de fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o que é certo. Fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Fazermos aquilo que a nossa consciência, que que sabe discernir as coisas, está ali nos orientando, né? Então, muitas vezes nós aguardamos a mudança de um esposo, a mudança de uma esposa, a conversão deles, ou a mudança de um filho, ou a cura de algo, de alguma doença, ou uma intervenção na área financeira, a libertação de um vício, talvez próprio ou de alguém. E talvez nós estamos já há tempo ali batalhando e aquela luta vai persistindo e nós então temos a tendência de nos cansar. Quem está em casa também, né, possa receber essa palavra aí de encontro ao seu coração, que vocês possam ser tremendamente ministrados. E algo bem especial que o Senhor me mostra com relação ao cansaço da nossa alma é que nós escolhemos nos cansar. Porque Paulo está dizendo ali para nós, ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Ele está dizendo então que isso estaria sobre o nosso domínio, sobre a nossa decisão. O cansaço físico, talvez o cansaço mental, você precisa descansar, renovar suas forças. Mas essa questão da alma, né, é uma escolha nossa. Então, é uma escolha nossa nós nos cansarmos nesse sentido que eu estou falando, né? É uma escolha que nós fazemos. Então, por isso que ele está exortando, não se canse, não desista de fazer o que deve ser feito. Ele está dizendo, você vai ter colheita, você vai alcançar vitória se você não desistir, se você não parar, se você perseverar, se você se posicionar diante desse cansaço, você vai obter a vitória. E se nós formos ver, toda a nossa caminhada cristã envolve isso, porque a Bíblia nunca nos prometeu que seria fácil, nunca nos prometeu que seria mamão com açúcar, nunca nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, muito pelo contrário, ela nos mostra que nós teríamos. A Bíblia nunca falou que o Senhor nos cobriria numa redoma de vidro e que não viria doenças, não viriam dificuldades, não viriam vícios, não teriam acidentes, não teriam perdas, não teriam falências. A Bíblia não nos garante nada disso, muito pelo contrário, ela fala que nós seríamos injuriados, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos zombados, que as pressões viriam sobre nossas vidas. É isso que a Bíblia fala. Mas é interessante que quando essas coisas acontecem, nós nos mostramos assombrados. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu? E no fundo nós começamos a questionar Deus. Não só isso, nós culpamos a Deus. Não só isso, nós nos amarguramos com Deus. Então nós precisamos nos vacinar contra essas coisas que vêm na nossa mente, não aceitando as sugestões do diabo de abatimento, de desânimo. Nós estamos envoltos em um momento específico nessa era em que, mais especificamente, a cultura também está nos pressionando para que nós deixemos de crer, para que nós desistamos, para que nós chutemos o balde e esqueçamos de tudo e vamos fazer tudo conforme a nossa cabeça mandar. É ou não é? Quem vê isso acontecendo? A mídia, os ensinos, as filosofias, as conversas paralelas que nós ouvimos, os comentários, aquilo que vai ficando no subconsciente do que nós lemos, as notícias que chegam à nossa mente, é para que nós nos tornemos crentes. Desculpe, veio à minha mente uma palavra.
crentes molengas, crentes reclamões, crentes murmuradores, crentes mimimi, porque eu vim para Deus, eu orei, eu jejuei, e eu não me tornei o rei, o centro do cuidado divino, as coisas continuam acontecendo negativas na minha vida. Gente, isso é papo de quem não conhece a palavra, de quem não lê a Bíblia e de quem não está na presença de Deus. Nós fomos chamados para enfrentar todas essas dificuldades. E eu lembro de uma confraternização, ainda nós pertencíamos ali à ICP, e nós estávamos num restaurante, num lugar assim, eu acho que um final de ano, o pastor Nelson se levantou compartilhando uma palavra, e eu lembro que a frase que ele disse ali naquele dia, naquela noite, foi, que ele leu, lembrando de um texto: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Quer dizer, vamos lá, gente, a batalha continua. E nós sempre queremos nos encostar, queremos numa boa, não queremos assumir responsabilidades, não queremos assumir responsabilidades mais na igreja, responsabilidades com a vida de ninguém. Nossa geração não quer assumir responsabilidades nem com o próprio cônjuge, muito menos com os próprios filhos. Querem ter filhos, mas não querem ser mães, querem ter filhos, mas não querem ser pais, não querem educar, não querem assumir as responsabilidades. E o Senhor hoje está nos chamando para nós nos levantarmos, para nós nos despertarmos. E uma passagem que me ensina muito sobre tudo isso, de que nós precisamos continuar crendo que a vitória virá, que nós precisamos continuar crendo a despeito das circunstâncias, quer dizer, independente do que acontecer na trajetória do meu ano, na trajetória dos meus 2, 5 anos, eu preciso continuar crendo nas promessas. Quantos têm promessas do Senhor que não aconteceram aqui? Quantos têm? Vocês têm, irmãos, coisas que o Senhor prometeu, talvez palavras proféticas, talvez coisas que o Senhor falou com você na palavra, que o Senhor prometeu com relação à família, e nós precisamos continuar crendo. E Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. Então, em nome de Jesus, nós não vamos perder a nossa colheita, porque nós não vamos desistir, nós não vamos morrer na praia. Amém? E Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher. Vai ter bênçãos, vai ter colheita. Sabe para quem? Quem que diz ali no texto, irmãos? Para quem? Para quem não desistir, para quem não desfalecer, para quem não se prostrar. Então, qual tem sido a tua atitude diante das lutas? Eu quero que você pense em você, em si mesmo. Quando as coisas não deram certo aí, o milagre não chegou, a luta está continuando, e você está como? Olhando para aquilo. Mais um ano isso não aconteceu. Mais um ano e isso aqui está persistindo. Qual tem sido a tua reação? Então eu quero compartilhar com vocês uma história muito especial que está lá em 1 Samuel 30, que é de um homem que nós falamos muito, que fala muito ao nosso coração. É um momento específico ali na vida de Davi. A gente pode ler na Nova Versão Transformadora. Irmãos, antes de nós lermos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto. Havia 13 anos, já havia passado 13 anos, que Davi tinha sido ungido rei. Mas ele não tinha sido coroado, quer dizer, ele não tinha assumido o trono. A promessa veio, mas no dia seguinte nada aconteceu, muito pelo contrário. As coisas começaram a piorar. Então quero que você diga aí para quem do seu lado, se você recebeu promessas e no dia seguinte não aconteceu,
Não se preocupe. Isso aconteceu com Davi também. Irmãos, 13 anos. Ele recebeu, quando você recebe a promessa, tua família vai ser abençoada, eu vou fazer isso de você. E você lê na Bíblia que Deus vai te prosperar, e você fica todo animado e super ali empolgado. Mas de repente no outro dia nada mudou. Na semana seguinte as coisas pioraram. No mês seguinte deu uma apaziguada, dali 3 meses tudo piorou de novo. E assim vai indo. No ano seguinte você olha para trás e diz: meu Deus, as lutas só aumentaram. Gente, foi esse o contexto que envolve esse texto aqui. Porque Davi, ele só fazia o bem para Saul. E Saul só o perseguia. Davi ministrava, tocava harpa. Davi foi lá e tirou a humilhação do povo de Israel, mata Golias. E qual que é a reação então do rei? Fica enraivecido, fica com ciúme. Quem já fez o bem e recebeu o mal em troca? Somos nós. E se nós recebemos a recompensa dos homens, já não receberemos a recompensa do Senhor. Então, como nós estamos em poucos aqui, vem depois de um dia assim mais cansativo, né? Hoje praticamente também eu não dormi. Mas eu queria que você perguntasse aí para quem está do seu lado, né? Perguntasse aí como que tem sido a tua reação quando as coisas só pioram em vez de melhorar, quando você faz o bem e você recebe o mal de volta. Já aconteceu com você? Já aconteceu? Já aconteceu com você, faz o bem, recebe só o mal. E foi esse o contexto que envolveu então esses 13 anos aqui antes desse texto que nós vamos ler. As coisas só pioraram, né? Chegou um ponto então que Davi, ele teve que só fugir e se esconder. Lembra que ele foi para a caverna de Adulão e ali ele se uniu a 600 homens endividados, amargurados de espírito, né? Todos homens ali desajustados. E talvez até os nossos relacionamentos tenham sido esses. Poxa, mas ninguém que está no degrau de cima me dá uma mão aí, me puxa para um nível, né, mais elevado. E você talvez está cercado só de pessoas que têm lutas maiores ainda que as suas. Foi isso que aconteceu com Davi. E então ele teve que fazer algo até muito diferente. Ele teve que ir para uma cidade, para a cidade do Golias, né, onde era de Golias, lá no meio filisteu. E as coisas, em vez de melhorarem, naqueles 13 anos, só pioraram. E aí, eis então que acontece algo. Será que é algo bom, irmãos? Vamos ler lá o texto, então. Vamos lendo até, eu não lembro até que versículo. Então, 13 anos que ele havia sido ungido rei, não tomou o trono, todas essas dificuldades, e aí veio uma situação aqui. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe, atacado Ziclag, tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram por conta o que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas. Começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse o sacerdote, ele disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal, e Abiatar, o filho de Aimeleque, o trouxe.
Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu: sim, eu vou ler só até aqui, depois eu continuo, me lembrem de continuar o texto. Então, eles estão debaixo de todos, ele está debaixo de uma promessa, já ungido, mas não tinha sido coroado. Depois de todas essas perseguições, 13 anos de dificuldades, de lutas, ele então entra numa crise pior, mais terrível, talvez o momento mais difícil da vida de Davi, porque ele enfrentou momentos difíceis, mas foi com um filho, o outro. Aqui não, tudo tinha sido levado, as mulheres, os filhos, as filhas e os demais de 600 homens, que eram aqueles que estavam acompanhando. Irmãos, notem que esses 600 homens que estavam junto com Davi, que pensaram, ficaram amargurados e queriam alguém para culpar, e logicamente que era o líder, que era o general, que tinha falhado, ou não, mas que poderia ter deixado um tanto de homens guardando ali o acampamento deles, não foi o que aconteceu. Eles todos tinham sido beneficiados por Davi. Todos eles tinham recebido o bem de Davi. Mais tarde eles se tornariam os matadores de gigantes. Mais tarde eles ganhariam a fama de os valentes de Davi. Eram homens endividados, desajustados, amargurados com a vida, que estavam sendo beneficiados por alguém. Mas mesmo assim, diante de uma crise, de uma luta, ao invés de se unirem e um encorajar o outro, eles arrumaram um culpado, se amarguraram, choraram. Quanto mais eles choravam, mais eles ficaram enfraquecidos. Então eles queriam apedrejar Davi. Então Davi está num momento muito difícil, não tinha mais nada que pudesse acontecer para piorar a situação. E então eles choraram até ficar sem forças. Quer dizer, que não é porque a angústia acabou, não é porque a lágrima acabou, porque o corpo ficou ali sem nada de líquido, mas é porque a energia deles tinha sido toda drenada. Eles tinham se desfalecido de tanto chorar. Como Paulo fala, ali sobre se desfalecer, sobre se prostrar, Então, e nós vemos a reação de Davi. Interessante que quando se apresenta uma crise no meio ali do exército, nós vemos que a maneira que Davi reage é tão diferente, porque ele se posiciona e ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E ele ali se propôs então a ir contra Golias. Mas depois de 13 anos de batalha, de luta, de dificuldade, ele reagiu diferente. Ele já estava um tanto abatido, então ele chora junto. Todos choraram, a Bíblia diz, E talvez nossas lágrimas tenham sido o nosso alimento dia e noite, como diz o salmista. Talvez nós estamos passando por momentos em que tenhamos derramado muitas lágrimas ou tido muitas frustrações, Então eu queria que você pensasse, se colocasse no lugar aqui de Davi, 13 anos ele estava esperando a bênção. 13 anos ele estava esperando a intervenção do milagre. 13 anos ele estava esperando para ter a colheita da vitória. E então, talvez ele achasse: agora que nós estamos mais fortinhos aqui, já temos algumas coisas, veio o inimigo e arrasa com tudo. Eu já me senti assim. Eu já passei por isso. Eu não sei se você já passou. E talvez você tenha olhado e dito: Senhor, eu tenho semeado diariamente. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho sido fiel. Cadê a minha colheita? Senhor, eu não faço isso. Senhor, eu tenho ido na igreja. Senhor, eu sou um líder. Senhor, eu toco no louvor, eu fico na recepção. Senhor, eu sou da intercessão. Talvez nós tenhamos dito essas coisas para Deus. E então o inimigo ataca, destrói, levam as mulheres para ser crianças, para ser vendidas como escravas. E então nós vemos um momento de crise muito difícil na vida desse homem.
né, o cansaço bateu a porta dele, o abatimento. Ele chorou, mas então a Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Na Nova Versão Transformadora diz isso, ele encontrou forças em Deus. Talvez nós esperemos encontrar forças no líder, talvez nós esperemos encontrar forças nas circunstâncias, comecem a melhorar um pouquinho para eu ir crendo. Talvez eu espere encontrar forças em alguém da minha casa, talvez eu espere num pastor. Mas as pessoas podem sim nos encorajar, ser um amparo, um apoio. Mas a verdade é que o único que vai nos reanimar, que vai nos fortalecer, que vai nos levantar, que vai nos colocar em pé, firmes, é o Senhor. É na sua presença, é falando com Ele. Semana passada, né? Foi semana passada? Semana retrasada, né? Que nós não viemos. Semana passada tivemos aqui a comemoração do Natal. E já fica assim, uma semana sem nós estarmos ali juntos, adorando, a gente sente falta. E começa a ouvir o louvor, é tão bom nós estarmos na casa do Senhor. Nós precisamos sentir saudades dessa presença, sentir saudades de falar com o Senhor. Sabe quando o coração vai ficando angustiado, você começa a dar uns chutezinhos, para não dizer coice, e você fica irritado, e você está perturbado com alguma coisa, inquieto. É sinal de que já passou a hora de nós estarmos com Deus, nós e Ele, chorarmos ali, ouvirmos a voz dEle. Então eu quero aqui compartilhar, irmãos, atitudes que produzem cansaço na nossa alma. Eu esqueci que eu tenho que ser mais rápida, então vamos lá. Primeira atitude que produz esse cansaço na alma, então que nós não podemos, né, permitir esse cansaço na nossa alma, né? Primeira atitude que vai alimentar o cansaço é a atitude de desespero. Foi o que aconteceu ali. Diante daquilo, eles não reagiu. Davi não reagiu em fé, como ele tinha reagido diante de Golias, diante daquele gigante. Mas eles todos passaram a chorar. Eles entraram em autopiedade. Coitadinho de mim, ai que dó de mim, ninguém luta por mim. Olha o que aconteceu comigo, Deus, porque o Senhor permitiu isso. E ali, então, foi uma atitude de desespero. Está errado chorar? Não, não está errado chorar, mas você tem que se levantar. Diga aí para quem está do seu lado, eu não costumo fazer muito isso, mas hoje estou sentindo isso de fazer. Diga isso, você tem que se levantar em algum momento. Você pode chorar, mas você tem que se levantar. E foi então isso que Davi fez depois, né? Então, quanto mais tempo de autopiedade, gente, mais força é drenada da sua alma, mais energia emocional. Enquanto mais você, ai, coitadinho, eu sou tão injustiçada, eu só faço bem, eu sou uma pessoa boa, Senhor, eu quase tenho asas, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro pelos meus filhos, eu procuro ser uma boa esposa, ai, eu trabalho tanto, ai, eu cuido das pessoas, Nossa, nós nos achamos tão bons. Quanto mais autocomiseração, mais enfraquecido nós vamos ficando, porque mais energia vai sendo levada. Então, quando eles estavam chorando, eles não estavam se fortalecendo, eles estavam enfraquecendo, né? E nós nos perguntamos, por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu errei? Irmãos, prestem atenção aqui. Estas são perguntas de quem se relacionam com Deus de maneira errada. Você e eu, quando falamos estas coisas, estamos nos relacionando com Deus com base no merecimento. A Bíblia fala que não há um justo sequer sobre a terra, não há bom, só Deus é bom, Jesus falou. Então, você e eu temos mania de acalentar na nossa alma
pensamento de que há pessoas boas. E claro que nós nos incluímos nisso. Nós somos pessoas boas. E nós merecemos ser abençoados. Eu falo 10 minutos com Jesus por dia, Ele tem que me cobrir de bênçãos. Estas pessoas que fazem estas perguntas se relacionam com Deus com base na justiça própria. Eu estou fazendo por merecer. Só que a Bíblia nos ensina que nós não merecemos nada. O que você acha que vai comprar com R$2 uma bênção? Eu oro, eu procuro ser uma pessoa exemplar. Está aqui, Deus, 10 centavos pela minha salvação. Não. Nós merecemos o juízo eterno. Irmãos, enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, da forma como nós nos relacionamos com Deus, de que nós não merecemos nada. Aliás, o que nós merecemos é o juízo eterno, é o inferno, é queimar a eternidade. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade e dependermos da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos ficar cansados. E quando eu fui estudar sobre graça, eu falei para o meu esposo, eu não estou aguentando, me dá dor de cabeça quando eu começo a estudar. Porque havia um doutrinamento de que isso eu vou obedecer e eu vou ser abençoada. Porque eu estou merecendo, porque eu sou uma filha obediente. Como os pais muitas vezes fazem, né? Você obedeceu, então está aqui a recompensa. Mas no reino de Deus nós esquecemos que não é só a salvação que é imerecido. É toda e qualquer dádiva, toda e qualquer bênção é imerecido. Quem é a justiça? Quem fez justiça foi Cristo. Nossa justiça própria, a Bíblia fala que é trapo de imundícia. E para quem sabe o que é trapo de imundícia, era aqueles trapos usados pelas mulheres nos dias do seu ciclo. E a Bíblia está dizendo, a tua justiça para mim é isso, é trapo de imundícia. Então nós não merecemos nada. Mas quando nós nos colocamos sobre a graça de Deus, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Tu és um Deus misericordioso. Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sou pó, sem ti eu não sou nada. Senhor, se tirar a tua presença de mim, não sobra nada de bom. A minha carne é má, a minha essência é má. Aí nós estamos começando a entrar na forma correta de relacionamento com Deus. Amém? Estão me entendendo até aqui? Então nós não podemos permitir cansar a alma, e a primeira coisa que alimenta a nossa alma é a autopiedade. Então pare de ter dó de si mesmo, pare, se levante, porque você e eu somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que escolheu derramar sobre nós sua graça, o seu poder, a sua unção. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, e nós vamos aguentar qualquer pancada que vir, porque Ele está conosco, porque Ele é a nossa força. Muitos dizem assim para mim, sabe, eu não aguentaria ficar sem comer trigo. Eu, às vezes, também não aguento ficar sem comer, mas a graça do Senhor nos basta. Talvez você pense, eu não aguentaria passar por um câncer, mas se o câncer bate à sua porta, o Senhor vai nos dar força. Eu não aguentaria perder um filho, mas se o Senhor permitir isso, Ele vai ser o nosso sustento. Sabe, temos que parar de ter medo do futuro. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano. E as
coisas acontecem. A chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Então só permita, né, coisas que vão aumentar, incentivar e te encher de poder. Segunda coisa, bem rapidamente aqui, que alimenta o cansaço, que produz cansaço na nossa alma, é buscar culpados, né? Ali nós vemos a atitude dos homens de Davi. O que eles queriam? Apedrejar. Aconteceu essa desgraça. Alguém tem que ser culpado. Quem que é o culpado? Muitas vezes são os pais. Mas daí quem que me deu esses pais? Foi Deus. Então, no fundo, toda a culpa nós jogamos sobre Deus. E aí os pais podem dizer, mas eu não escolhi você como filho. Então nós estamos quites. Eu não escolhi esses pais, não me encorajaram, não me ensinaram. E os pais podem dizer, mas eu não escolhi você também, né? Então o Senhor manda para nós. Então todos que estavam ali tinham sido beneficiados, né? Mas muitas vezes nós começamos a culpar as pessoas, né? Quando a bênção começa a demorar, quando o milagre não se manifesta, então o diabo começa a nos instigar. Alguém é culpado. É o líder. É o líder, é alguém que está acima de você, é o chefe da tua casa, é tal pessoa. Então, nós vemos que isso aconteceu com Adão. Então, quando Deus chama por Adão ali no jardim, Adão, ele não vem dizendo ao Senhor, estou aqui, olha eu. Senhor, eu estou escondido, eu estou com medo, sabe por quê? Sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Eu não pedi. Mas ela me fez pecar. Então, Eva era culpada. Quem que tinha dado Eva para Adão? Quem, irmãos? Deus. Então, quem que era o culpado de Adão errar? Quem que era, irmãos? Na concepção dele era Deus. E assim é você e eu, em vez de assumirmos as responsabilidades, alguém é culpado, né, irmãos? Mas também não cooperam. Mas não ajudam. E assim vamos nós, né? E às vezes eu estou lá e eu falo, Jusilene, fique quieta, fecha a boca, né? Às vezes o Mateus me manda aqueles videozinhos lá de mãe, né? Desesperadas lá. Eu vou largar tudo e vou embora dessa casa, né? Porque nós temos que culpar alguém. Não, claro que nessas circunstâncias, né? Mas, irmãos, isso estou falando em questões da nossa alma, né? Então, esse jogo de achar culpado não leva a nada. Porque as pessoas querem, irmãos, achar culpados. Porque querem se justificar. Eu quero te explicar que não sou eu o culpado. Entendeu? Porque eu sou perfeita. Eu sou perfeito. Eu sou infalível. É você que erra, mas eu não. Então por que nós queremos deixar culpado? Porque nós não queremos assumir a culpa. Então nenhum daqueles homens foi culpado, porque algum de 600 podia ter pensado, vamos deixar um tanto aqui cuidando das mulheres. Não, foi tudo para a batalha. Então Davi não pensou nisso como líder, mas nenhum deles também pensou. Então, olhe para quem está do seu lado, se você sentiu liberdade, e fale, pare de procurar culpados. Irmãos, lembram sobre os aspectos da salvação? Um dos aspectos é a justificação. Justificação é tornar justo. Então, Deus olha para mim e me vê através de Jesus. Então, me vê sem culpa. Agora, se você quer se justificar, você perde a justiça de Deus. Então, vai embora com a tua justiça própria. Vamos ver aonde que nós vamos chegar com isso. Então, vamos parar de buscar se justificar e assumir. Não, eu errei, eu tenho a minha parcela, eu também não fiz. Imagine aquela calamidade, é claro, né? Terceira coisa que o cansaço da alma produz, amargura. O texto diz que eles ficaram amargurados, né? Porque em vez de chegar a bênção, chegou ali, então, mais dificuldade. E gente, quem se amargura, no final se amargura com Deus.
Estou amargurado com a vida injusta. Quem que comanda a vida? É Deus. Sabe com quem que nós estamos amargurados no fundo? Com Deus. Então estão vendo que tudo isso interfere no nosso relacionamento com Deus? Irmãos, eu não sei se essa palavra fala ao coração de vocês, mas essa palavra já me confrontou tantas vezes, por isso que eu ri várias vezes aqui, irmãos, né? Então nós dizemos, isso não é justo, né? Eu faço isso, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu só procuro fazer o bem. Né? Então, por que essa pessoa que não tem todas as virtudes infinitas que eu tenho foi abençoada? Essa pessoa recebeu essa bênção, essa pessoa foi curada, e eu que sou tão virtuosa, não recebi. Eu lembro uma vez, sabe, essa questão de fazer o bem, e chegou uma pessoa na igreja. Essa mulher não tinha nem documentos, ela morava num barraco horrível com os filhos, chovia dentro, não tinha nada, era tudo imundo. E a célula começou a ajudar aquela mulher, eu me aproximei, vi que ela não tinha documentos, nós fomos atrás desses documentos em outras cidades, fizemos identidade, fomos atrás do documento para os filhos, o marido tinha sido preso, nós fomos no advogado, atrás da entrada nestas coisas, enfim, ela recebeu um valor bem alto, e aí eu lembro que até um dia eu levei ela para receber e desci pagar uma conta, né? E deixei ela cuidando do carro, e ela, né, eu carregava ela para baixo e para cima, assim, de graça, obviamente, né? E aí chegou a guria da Zona Azul, e eu tinha ido pagar a prestação, e ela não podia gastar, obviamente, alguns centavos para pagar, né, um coisinha para mim. Então, quando eu cheguei, tinha uma multa ali no meu carro, né? E aí nós, enfim, eu falei, meu Deus, né? Enfim, ajudamos ela a comprar uma casa. Os irmãos aqui foram lá, reformaram uma casa, pintamos a casa, arrumamos coberta, mobília, roupa para as crianças, fizemos um negocinho no jornal da igreja e tal. E de repente aquela mulher foi gastando dinheiro, e todas as notas numa pasta, né? Nós não cobramos absolutamente nada, obviamente, irmãos, nenhum real. Um dia ela me liga e diz assim, olha, não tem dinheiro na minha conta, por acaso você pegou? Eu falei, olha, eu nunca peguei sua identidade, seu cartão, nada. Aliás, eu fiz os teus documentos e entreguei na sua mão. Irmãos, dali uns dias essa mulher foi para outra igreja, né? Porque lá era melhor, entendeu? Então, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher. É claro que eu poderia ter culpado, eu poderia ter me amargurado. Vocês acham que eu teria razão de me amargurar? Carrega a mulher para lá e para cá, ela não paga nem a mim o negócio de Zona Azul, deixa multar o carro. Gente, mas aí nós temos que fugir disso, fugir da amargura, né? Então todos esses questionamentos falam do que? De justiça própria. Então essa é a tendência da nossa carne, achar injusto ao invés de depender da graça de Deus, né? Então lembre-se, nós é que permitimos o cansaço com pensamentos e atitudes de justiça própria, de autocomiseração, de achar que somos bonzinhos, de que merecemos as bênçãos de Deus. Não é por merecimento. Por que então eu obedeço, pastora? Por que eu lidero célula? Por que eu então oro? Porque você corresponde ao amor de Deus, porque você faz o que é certo. Mas não é isso que vai comprar bênção, proteção, livramento. Todas as bênçãos, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas é tudo por graça, é tudo pela sua misericórdia. Não dá tempo de eu falar aqui, vocês lembram do filho pródigo? O mais novo saiu, gastou tudo, moeu com prostituta, com isso, com aquilo. O mais
velho, ficou em casa, só ajudava, só fazia o que é certo, não foi com as prostitutas, não gastou, não moeu dinheiro, economizou e não fez isso e não fez aquilo e tal e tal. E de repente volta o filho mais novo e recebe o anel do dedo, né? Como diz o pastor Aloísio, recebe ali o cartão Black, pode gastar, pode estar autorizado a fazer os negócios, né? Em nome do pai. E aí tem festa. Ele já vinha pensando, não, se eu for empregado tá bom, mas quando ele chega e é oferecido tudo aquilo para ele, ele vai festejar, ele recebe veste nova, ele recebe o anel, recebe sapato novo, porque é tudo pela graça. Esse pai representa Deus. Agora aquele filho que ficou se amargurou quando viu a festa, porque eu sou bonzinho, porque eu sou quase santo, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu estou aqui te ajudando. E muitas vezes nossa atitude é que nem essa do filho mais velho. E agora vem esse teu filho que moeu tudo, e às vezes nós estamos aqui, Senhor, eu estou aqui há 10 anos pagando preço, chega esse viciado aí, esse drogado, e já é curado, e já é liberto, o Senhor já restaura a família. Muitas vezes é isso. E inclusive nessa história que eu contei, né, teve uma irmã da célula que chegou e disse para a líder, falou, eu estou aqui há todos esses anos lutando, e essa aí que não fez nada, chega e já recebe todo esse dinheiro, e casa e ajuda. Ela estava com ciúme e com inveja da bênção do irmão. É claro que nós nunca ficamos de olho na bênção dos irmãos, né? Nunca, nunca. Por que não foi comigo? Ninguém pensou isso, né? Então, nós não podemos alimentar o cansaço, né? Irmãos, eu quero concluir aqui falando sobre como Davi se levantou. Ele se fortaleceu no Deus dele, ele se reanimou no Senhor, na presença do Senhor, não numa circunstância, não numa pessoa. Ele pode dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar a meu favor, ele vai me dar vitória, né? Ele não vai permitir que eu fique derrotado. Mas como que ele venceu então? Vocês lembram ali que ele pediu então para o sacerdote, ele não era sacerdote, pediu para ele trazer a estola sacerdotal, então a túnica, né, de linho fino. E parte dessa estola, dizem ali os historiadores que tinham essas pedras, né, o urim e o tumim, que eram usadas pelos sacerdotes para obter as respostas de Deus, sim ou não. Diz alguns historiadores que a pedra brilhava, enfim, não sei como que isso se manifestava, a gente não sabe ao certo, mas isso acontecia no Antigo Testamento então. E quando que ele se fortaleceu em Deus? Quando ele veste essa estola, ele põe essa túnica. O que significa pôr essa túnica, né? A estola que o coloca na presença de Deus. Fala que Davi então chegou, ele chorou, tal, mas quando ele se coloca na presença de Deus, quando então ele pede essas vestes, né? E nós hoje no Novo Testamento temos essas vestes. Porque hoje nós somos os sacerdotes, nós somos, ou melhor dizendo, rei e sacerdotes. Nós temos vestes espirituais, que é a justiça de Deus, de Cristo sobre nós, amém? Então esse vestido de linho fino, ele significa, né, a justiça de Cristo. Quando nós estamos vestidos com a justiça de Cristo, né, Cristo nos recebe como se ele recebesse o próprio Cristo. Lembra que eu falei que ele nos vê através de Jesus? Então, quando nós nos vestimos da justiça de Deus, do que ele fez por nós, eu não mereço, eu não sou nada, mas a sua graça me basta, a sua misericórdia sobre a minha vida. Deus, eu não sou nada, mas tu és misericordioso. Quando eu me visto assim, eu estou me vestindo com essas vestes de justiça. Então, Deus me recebe como ele recebesse o próprio Cristo. E aí nós somos fortalecidos em Deus. Ali ele não poderia, a graça não havia se manifestado, não tenho tempo de explicar sobre isso agora. Mas ele agiu como se a graça já estivesse ali, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele desfrutou, vestiu essa estola mesmo não sendo então ali um sacerdote, né? Então chegou ali a presença de Deus, né? A estola coloca ele na presença de Deus. Então Davi vestiu,
dessa estola sacerdotal, então dessa túnica de linho fino. Quer dizer, ele abandonou a justiça própria, ele abandonou o merecimento, ele abandonou aquilo que ele tinha esforçado-se para fazer, o que ele tinha feito bem feito, o esforço próprio, ele abandonou até as lágrimas. E ele passou a confiar exclusivamente na justiça de Deus. Então eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado. Eu sei das minhas lágrimas. Mas eu preciso me levantar depois de chorar e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está comigo e eu vou continuar crendo. Não importa se os outros não creem, não importa se vêm pedradas. Eu vou continuar crendo nas promessas. Amém? Eu quero que você se coloque em pé. Eu estou vestido da tua justiça. Deus, eu não mereço. Eu sou pó. Mas eu quero essas vestes sobre a minha vida, a justiça de Deus. Então quando você crê que nós somos justificados pela fé, irmãos, nós somos justificados pela fé, não é pela tua bondade, não é pelo teu merecimento. Eu não sei por que eu estou talvez enfatizando isso, porque falou tanto ao meu coração, né? Quando você crê que sua justiça não é resultado, preste atenção, irmão, que eu escrevi aqui. Talvez isso fale ao teu coração. Quando você crê que a sua justiça não é resultado do seu bom comportamento, mas crê que a sua justiça é um dom que você recebeu, é um presente, Ele escolheu nos agraciar. Ele decidiu derramar graça, força capacitadora. Ele quis nos empoderar, mas é pela fé. Eu quero ler, Laura, você põe para mim Romanos 5,17. Eu não sei se você tem andado em batalhas longas, em lutas que persistem, se o diabo tem sugerido coisas para você, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te animar, trouxe para te levantar. Talvez tenha só alguém aqui, uma pessoa que precisa ouvir isso. Eu acho que mais de uma, talvez, porque eu sou a primeira delas. Eu já ouvi tantas palavras, inclusive eu li um livro, né? Aquele 12 dias, alguma coisa eu ganhei da minha cunhada, até teve uma campanha no Pastor Nelson. Foi o primeiro que eu li sobre isso, né? Deus não vai nos abandonar. Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez para nós. Nem para você, nem para sua casa, nem para sua família, nem para sua célula, porque ministério também cansa. E nem para essa igreja. E quando nós vamos para o Senhor, esse cansaço vai desaparecendo. E nós vamos ficando fortes de novo. E nós podemos até tirar fotos, como meu sobrinho gosta tanto, mostrando o muque depois da academia, porque nós saímos de lá fortalecidos. Nós saímos da presença dele renovados, não numa religiosidade, mas num relacionamento com ele. E esse texto diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Adão, né? Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem, vamos ler juntos, irmãos? E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Eu quero que a Laura ponha para mim lá novamente em 1 Samuel, para vocês verem ali o que Deus responde para Davi, né? Ele veste a estola, eu acho que é no versículo 6 lá de 1 Samuel.
Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados, né? Pensavam em apedrejá-lo. Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Ameleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhes disse: sim. Vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de você. Sabe o que o Senhor diz para nós? Continue, você vai vencer. Pode continuar ali. Davi e os 600 homens partiram. Depois eles chegaram a esse ribeiro. Tinha 200, estavam muito cansados, ficaram guardando as bagagens. 400 perseguiram, encontraram um egípcio que era escravo de um, né, deles. E ele mostrou aonde eles estavam. Eles chegaram lá, eles estavam comendo, festejando, tudo que haviam, né? E eles recuperaram. A Bíblia fala ali, irmãos, quero que aquela hora passe lá mais para baixo. Eles recuperaram todos que haviam sido levados. Não ficou nenhuma mulher faltando, nenhuma criança faltando, nenhum. Você acha para mim lá esse versículo? Então eles massacraram ali, eles venceram. E daí diz, ó, nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Foi que, né? Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos. Seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Esse é o despojo que pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro, né? E daí ele conta ali que ele dividiu tudo igualmente, porque os homens não queriam dividir com esses que tinham ficado guardando a bagagem. E esse é o nosso Deus. É o Deus que nos dá vitória. É um Deus que guerreia por nós. E irmãos, se Davi, depois desses 13 anos, tivesse sucumbido a essa crise, ele não teria vivido o que ele viveu depois de 2 semanas. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, Saul morre. 15 dias depois, ele é coroado rei. Nós não podemos morrer na praia. Nós temos que continuar lutando, crendo nas promessas. Irmãos, não é uma palavra maravilhosa para animar o nosso coração? Enquanto nós adoramos aqui, eu quero que você ore antes de nós irmos para casa. Eu sei que já deu o nosso horário. Nós precisamos nos fortalecer no nosso Deus. Sabe, na continuidade daquele texto, Laura, você põe para mim lá o texto de Gálatas, aquele 2º versículo lá de Gálatas, que eu não li aquela hora, eu senti de falar dele. 6:10. Ele diz ali, ó, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois ao tempo certo nós colheremos se nós não desfalecermos. Daí ele vem no versículo 10, né? E diz: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E ele diz aqui, ó, especialmente os da família da fé. Às vezes nós desprezamos as pessoas que caminham conosco, que oram, que nos dão palavra de ânimo. Às vezes nós vamos honrar lá aquele amigo que só chutou a gente. Vamos nos unir em 2023 mais. Vamos amar mais, vamos ter mais comunhão, vamos continuar unidos fazendo o bem. Nós não vamos nos cansar de fazer o bem, porque nós estamos semeando e no tempo certo nós todos vamos colher. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de se aposentar. A gente pensa, né, Luísa? Pastora Luísa, pensamos em se aposentar, né? É hora de se reanimar no Senhor, seu Deus, e reavivar as promessas. Eu quero que você traga as promessas à sua mente. Eu quero que você traga
todas as promessas do seu coração. O teu Deus realiza essas promessas. Abandone esse relacionamento de justiça própria. Vamos vestir as vestes da justiça de Cristo. Abandonar o merecimento. Quero que antes de nós adorarmos, você ore aí silenciosamente. Quem está aqui também, feche os teus olhos no altar. O Eduardo, enquanto está dedilhando, pode fazer isso, né? Também os demais, relembrem as promessas. Ele é tão bom para nós. Ele fez no passado, faz no presente e vai fazer no futuro. A vitória é nossa. Ele venceu na cruz. Não importa quantos anos, não importa quantas lutas têm persistido, não importa que as circunstâncias não tenham mudado, não importa que a vitória ainda não tenha chego, não importa se ainda não aconteceu o que você esperava. Permaneça firme. Amém. Mas o Senhor trouxe-nos aqui para fortalecer uma pessoa só. Talvez tenha sido duas, talvez está tudo bem na tua vida, mas tenho certeza que o Senhor me deu essa palavra porque haviam pessoas que precisavam ser fortalecidas e eu creio que isso está acontecendo. Então comece a orar pelas tuas promessas, pelas pessoas da tua casa. Não desista, não se canse de fazer o bem, não se canse, porque o seu tempo você vai colher, a colheita vai vir, a colheita está chegando. Você vai colher, você vai receber a recompensa por tudo que você tem feito. Você pode fazer isso. Declare em nome de Jesus que enquanto você abraça, Deus derrame um bálsamo. Quem está em casa, sinta-se abraçado. A vitória vai chegar, a bênção vai chegar. Deus vai te levantar. Você pode até ter chorado, mas se levante no Senhor e se vista das vestes sacerdotais, das vestes da justiça de Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, permaneça fazendo o bem, porque nós vamos colher. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Nosso Deus é um Deus de vitória. Não importa como nós estamos hoje, mas o destino final, aquilo que o Senhor fará. E nós vamos rir alto e dizer: eu sabia que o meu Redentor viria e alcançaria. Talvez aqui alguns não estão vivendo hoje essas batalhas, mas viveram no passado. E o Senhor te sustentou, te amparou. Amém. Glória a Deus. Querido Pai, diante do Senhor te adoramos, te glorificamos e bendizemos o teu nome. E Ebenezer, querido, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E te adoramos, querido, porque certo estamos que a tua boa mão está estendida sobre as nossas vidas. Não apenas, querido, para nos direcionar, mas para também, querido, nos levantar quando estamos fracos. E na nossa jornada, quando estamos prontos a desmaiar, a tua forte e poderosa mão nos sustenta. E até mesmo carrega-nos no colo, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. E somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E certo estamos que ainda o Senhor continuará fazendo em nossas vidas, na vida de nossos irmãos, os nossos familiares. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sendo derramada sobre cada um dos teus filhos. E assim como diz a tua palavra, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
que a bênção e a graça do Senhor estenda também sobre aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não puderam vir, que o Senhor derrama no teu óleo fresco, óleo de alegria, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com a tua igreja desde agora e para sempre, em nome de Jesus.